Fala galera, sejam aí bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Caio Arcoverde, professor de História do Colégio Força Máxima, e vou ministrar algumas aulas aqui para vocês. Nós entendemos que é um momento de dificuldade que estamos passando e o colégio tem buscado alternativas que atendam à demanda, que vocês não fiquem prejudicados, tá? Então, quanto a isso, não tenham preocupação. Nós estamos aqui para prestar auxílio a vocês, vocês vão se acostumando com o que vai acontecer daqui para frente, tá? A aula de hoje é sobre o módulo 4, então também peço que vocês não estranhem, tá? Nós estamos sob um momento de dificuldade e algumas turmas ficaram atrasadas em relação a outras. Então pode ser, por exemplo, que o módulo 4 você já teve aula sobre ele, mas algumas turmas não tiveram, tá? Então é até uma oportunidade para você que já teve aula sobre o módulo 4, tá revisando essa matéria, tá? Para que você, se ficou alguma dúvida aí pelo meio do caminho, você consiga esclarecer, tá? O tema do módulo 4 do 7º ano é absolutismo monárquico. Como vocês podem ver, eu montei um estúdio aqui, mas eu não tenho quadro, tá? E como vai funcionar? Eu fiz uma folhinha com um esquema para vocês, tá? Eu vou aproximar essa folha da câmera e vocês vão parar o vídeo ou printar a tela para copiar isso aqui no caderno, tá? E aí eu vou dar continuidade na aula. Então esse será o quadro que nós iremos trabalhar, ok? Então eu vou aproximar da câmera para que vocês consigam ver. Deixa eu ver se está enquadrado. Ok. E aí você tira print, dá um pause para você copiar, tá? Aula sobre absolutismo monárquico, nosso módulo 4. Beleza? Entendido essa parte? Então, esse papel aqui, novamente aproximando para vocês, vai ser o nosso quadro. E é a partir desses tópicos que eu vou orientar a aula de hoje, tá? Então, fiquem bastante atentos a isso. Vamos lá? Gente, para que consigamos aí contextualizar essa aula, eu venho discutir com vocês o que vocês entendem por absoluto. Porque a nossa aula fala sobre o absolutismo monárquico, né? Para vocês, o que é uma verdade absoluta? Né? Então, alguns podem pontuar aí como uma verdade inquestionável, uma verdade que é muito certa ali, as pessoas têm ali, consideram bastante verdadeiro, né? E nesse sentido de ser inquestionável, a gente pode trazer isso para a aula de hoje, né? Então o absolutismo monárquico, algumas pessoas podem pontuar aí como um poder real que não é questionado, tá? Nós vamos discutir até se isso é verdade, porque nós estamos passando, nas aulas anteriores nós vimos a formação dos estados modernos, essa formação dos estados modernos que contou com um fortalecimento do poder real. Então as pessoas começam a olhar para o rei como uma figura de fato absoluta e como se ela fosse totalmente inquestionável, o que não é verdade, ok? Em alguns momentos aqui nós vamos discutir a respeito disso. Esse rei ele vai ter muito poder concentrado na figura, na imagem desse rei, mas não é aquela ideia de que o rei faz o que ele bem entender, de que o rei faz o que ele quiser, ok? Isso porque nós estudamos nas aulas anteriores, no módulo 1, módulo 2, sobre a crise do feudalismo, né? Finalzinho ali do século 13, 14, 15 também, tá? Nós passamos por momentos, nós trabalhamos em sala alguns momentos de dificuldade que levaram à transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Então eu estou falando de crise do feudalismo, eu falo de fome, peste e guerra, tá? A fome que assolou a Europa por conta de intempéries climáticas, por conta de problemas climáticos que afetaram a produção de alimentos. A peste, estou me referindo à peste negra, tá? Ou peste bubônica, você pode conhecer dessas duas formas. Uma doença que matou 1/3 da Europa, mais ou menos aí 25 milhões de cadáveres, tá? Então eu estou falando de muita gente morrendo por causa dessa doença. E a guerra.
especificamente a Guerra dos 100 Anos, um conflito que nós trabalhamos também na aula anterior, envolvendo Inglaterra e França, e também as Jaqueries, que foram revoltas camponesas que ocorreram aí na França, tá? E que se estendem até para uma parte da Europa. Tudo isso faz com que a nobreza ela se enfraqueça, a igreja se enfraqueça, a burguesia é um grupo que vai se fortalecer nesse momento. Por quê, professor? Bem, quem vai para a batalha? Lembra daquela pirâmide social, ok? Os que rezam, os que batalham e os que trabalham, ok? A nobreza é quem batalha. Então, numa guerra que dura 116 anos, como foi a Guerra dos 100 Anos, você tem muitos nobres morrendo, tá? E muitos nobres também morrendo no conflito com as revoltas camponesas. Então, você tem um enfraquecimento da nobreza. A igreja ela começa a perder poder de uma forma quando ela não consegue mais responder às questões que a Idade Média vivia. Então, por exemplo, quando começa a peste negra, a igreja vai justificar isso, Deus está castigando as pessoas, seus infiéis, pecadores e etc. Só que aí começa a morrer bispo, começa a morrer padre, começa a morrer nobre. A peste negra é uma doença extremamente democrática, tá? Ela vai afetar todo mundo. E a igreja não consegue mais dar respostas a isso, nem a tudo demais que vinha acontecendo. Eu costumo dizer para os meus alunos que essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, o homem ele muda a sua forma de ver a si mesmo, a sua forma de ver o mundo e a sua forma de se relacionar com Deus, tá? É tema de aulas futuras em que nós vamos trabalhar as consequências dessa mudança, como que o homem começa a enxergar esse mundo moderno de uma forma diferente, tá? A burguesia ela vai se fortalecer desde o finalzinho lá na Baixa Idade Média, o crescimento das cidades, dos núcleos urbanos, as feiras medievais, tudo isso vai colaborar aí para que a burguesia se fortaleça. E ela vai buscar uma aliança com o rei, tá? Esses grupos vão buscar apoio na figura do rei como solução aí para os problemas que eles estavam enfrentando. Eu fiz esse esqueminha aqui para que vocês consigam entender mais ou menos como era essa relação, tá? Então nós temos o rei aqui como uma figura central, nós temos a nobreza e o clero, os camponeses e a burguesia. Vou te explicar como funciona esse esquema aqui para você entender o processo de fortalecimento do poder real, o processo de centralização política. Nós vamos falar muito sobre isso daqui para frente, tá? Então, ó, a nobreza e o clero vão conceder ao rei o quê? Parte do seu poder. Por quê? A igreja está enfraquecida, a nobreza está enfraquecida, então elas vão abrir mão do seu poder, concentrando ele na figura do rei, em troca de proteção. Ficou claro? Então, nobreza e clero enfraquecidos cedem poder ao rei em troca de proteção. Os camponeses vão abrir mão de parte de sua autonomia, tá? Aqui, ó, autonomia, e nós vamos discutir sobre isso na aula de hoje. O que é essa autonomia? Em troca de proteção. Por que eles vão querer proteção do rei? Porque os camponeses estão sendo altamente explorados pela nobreza, tá? Por isso aí os camponeses vão se aliar ao rei. E a burguesia, ela tem um interesse diferente, tá? Como assim, professor? A burguesia ela vai conceder ao rei dinheiro, money, drenário, faz-me rir, tá? Então a burguesia é aquele grupo comercial ligado a atividades comerciais, então tem bastante dinheiro para financiar aí essa aliança. Inclusive vai ser um fator de grande importância essa aliança entre o rei e a burguesia, porque a burguesia vai oferecer dinheiro em troca de quê, professor? Poderia pensar que é proteção, como os outros dois anteriores. Mas o que mais interessa à burguesia nesse momento é a centralização, tá?
a centralização política. Por quê? Lembra aí, ó, como eram os feudos? Era tudo dividido. Não tinha uma unidade territorial. Era dentro de um mesmo território vários senhores feudais. Isso gera uma dificuldade para a burguesia, por quê? Toda vez que ela muda de feudo, mudam as leis, mudam a moeda, mudam as medidas, os pesos. Então isso gera um custo para a burguesia, tá? Ela tem um grande interesse, então, que todos aqueles territórios que eram divididos se unifiquem em um único país, tá? Então a burguesia oferece dinheiro em troca de proteção. O que o rei vai fazer com esse dinheiro? Ele vai financiar o exército. Olha aqui, ó. A burguesia oferece dinheiro ao rei e o rei vai financiar o exército. Por quê, professor? Gente, nesse momento nós ainda não temos um exército nacional. O exército era formado por mercenários, tá? Então eu pago pessoas que vão lutar pelo rei da França, pelo rei da Espanha, ok? Não existe um exército nacional. E isso vai ser extremamente importante porque esse novo exército, financiado aí com o dinheiro da burguesia, é quem vai lutar por esse rei e defender o Estado Nacional, defender aquele país que está se formando. Vocês conseguem entender isso? Esse esquema fica claro para vocês? Então, nobreza e clero, poder em troca de proteção. Os camponeses abrem mão de parte da sua autonomia em troca de proteção. A burguesia vai financiar o rei, vai emprestar dinheiro para o rei em troca da centralização. E com esse dinheiro, o rei vai financiar o exército e se fortalecer cada vez mais. Ok? Dúvidas até aqui, gente? Qualquer dúvida vocês podem tirar no chat online, tá? Diante disso, vamos às características desse período, ok? Então, como nós trabalhamos aqui, nós temos uma concentração de poderes na mão do rei, tá? Então, o rei, a figura do rei, ela vai concentrar todos esses poderes de apoio daqueles grupos que nós acabamos de ver aqui nesse esquema. E um dos reis que mais vai ilustrar esse absolutismo, essa concentração de poderes na figura do rei, é o rei Luís XIV da França, também autonominado como o Rei Sol, tá? Porque ele se achava o centro do universo, ele achava que tudo girava em torno dele, tá? Inclusive, ele vai dizer uma frase, o Estado sou eu, entende? Então ele se entende como a figura máxima do Estado, ele é o Estado. É ele quem faz a lei, é ele quem decide tudo, tá? Agora, esse rei, a França é um caso específico, tá? Porque na França, a Guerra dos 100 Anos, ela deu um desdobramento diferente na formação desse absolutismo. Ao contrário do que vai acontecer em outros países, como nós vimos na Inglaterra. Existe uma Magna Carta, ok? Existe então um documento que limita os poderes desse rei. Esse rei, ele vai governar plenos poderes? De certa maneira, sim, tá? Mas eu quero que vocês desconstruam essa ideia, porque esse rei, ele só é o que é por conta das suas bases de apoio. Desculpa. Por conta das suas bases de apoio. Então, ele vai precisar agradar as suas bases de apoio, ok? Ele vai governar com bastante poder, mas, ao mesmo tempo, ele vai precisar conciliar os interesses da burguesia, que é quem está financiando o seu exército, e também os interesses da nobreza, tá? Que é quem deu poder a ele. Muitos dos funcionários públicos, muitos dos funcionários reais são nobres. Por quê? Por conta dessa aliança, tá? Ao mesmo tempo, quem legitima o poder da igreja, por exemplo, quem legitima o poder do rei é a igreja. É o Papa quem vai lá dar a bênção e legitima o poder desse rei. E isso é interessante porque isso vai ter um desdobramento, daqui a pouco nós vamos falar sobre, tá? Outra característica aí, se você parou, deu print ou copiou, é a expansão do capitalismo comercial. Gente, nós vimos desde o finalzinho da Idade Média um fortalecimento do comércio,
o aumento do crescimento urbano, tá? Então a burguesia ela vai se fortalecer bastante nesse período. E qual é a grande questão? O capitalismo comercial, primitivo, não primitivo de ser pré-histórico, tá? Mas primitivo de ser na sua primeira forma, através de trocas comerciais, através de venda de produtos, tá? Isso vai crescer muito. Os países vão começar a se intensificar, chegando a uma política econômica chamada de mercantilismo. Um dos princípios do mercantilismo é o protecionismo, por exemplo. Você proteger a economia do seu país em relação a outros países. Então, por exemplo, por que produtos importados são caros quando chegam aqui no Brasil? Porque quando chega aqui, eles são taxados. Eles recebem uma taxa, um imposto, para que esse produto fique mais caro e o produto nacional, o produto que é produzido aqui no Brasil, ele consiga concorrer com esses outros produtos importados. Até porque as pessoas consideram muito que o que vem de fora é melhor, né? Então, um celular que vem dos Estados Unidos é melhor, uma roupa que vem dos Estados Unidos, da Europa, é melhor do que uma roupa produzida aqui no Brasil. Então, o país precisa proteger a sua economia. Outra questão do mercantilismo, a balança comercial favorável. O que é isso, professor? Manter mais dinheiro entrando do que saindo, tá? Então, como assim? Eu vou exportar mais, eu vou vender mais para outros países e importar menos. Eu vou comprar menos, criar menos dívida. Porque se eu estou comprando, o dinheiro está entrando ou saindo? Se eu estou comprando, o dinheiro está saindo, né? Porque eu vou pagar. Então a ideia dessa política é fazer com que eu compre menos e venda mais, tá? Isso tudo visando o fortalecimento da economia interna, da economia nacional, tá? Seguindo com a nossa aula, alguns pensadores vão ser muito importantes para fundamentar esse absolutismo monárquico. Como assim, professor? Bem, nós estamos num momento da história em que nós temos grande parte da população analfabeta. Nós estamos aí num momento da história em que muita gente não sabe ler e escrever. Então as ideias elas começam a circular e eu preciso ilustrar isso, tá? Como que eu vou legitimar o poder desse rei? Como que eu vou criar uma ideia para que as pessoas aceitem essa ideia e entendam o rei como uma figura de autoridade, tá? Eu listei para vocês 3 pensadores absolutistas: o Jacques Bossuet, o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. O Jacques Bossuet ele vai fundar a teoria do direito divino dos reis. O que é isso? Ele vai dizer, olha, o rei é um representante de Deus na Terra. Lembra que eu falei que é a igreja quem legitima o poder dos reis? Então é a igreja que vai lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, coroa o rei, dá sobre ele a unção, e ele ali tem aquela autoridade dada por Deus, tá? Então, perdão, percebam isso. A autoridade dada por Deus. O rei, então, ele tem sobre si uma aura santa. Ele tem sobre si um olhar religioso. Porque a igreja está legitimando. Jacques Bossuet é um bispo e um filósofo, tá? Então ele vai dizer, o trono de Deus, o trono do rei é o trono do próprio Deus. Se levantar contra o rei é se levantar contra Deus. Um exemplo aqui, nós, camponeses, meros mortais, vamos levantar contra Deus? Nós vamos nos levantar contra um escolhido de Deus, contra alguém que foi posto ali para governar sobre a vontade de Deus? Entende? As pessoas ainda muito religiosas nessa época entendam como esse discurso é importante para legitimar o absolutismo monárquico. Então, por base dessa religiosidade das pessoas, os reis vão prevalecer com uma aura divina. Então, o rei é um representante de Deus na Terra, tá? E tudo isso, todas essas ideias, ele vai escrever, o Jacques Bossuet, na sua obra, o seu livro, Política Tiradas das Sagradas Escrituras. Fiquem atentos porque na prova pode aparecer
um texto lá e vai aparecer o nome do livro embaixo, pequenininho, como geralmente aparece a bibliografia política tirada das Sagradas Escrituras. E aí você já sabe, ó, Jacques Bossuet. Entende? Aí a questão te pergunta, quem é o filósofo que defendia a teoria mencionada no texto acima? Se estiver falando de rei como um representante de Deus, de rei como uma áurea divina, vocês já sabem que ele está falando do Jacques Bossuet, ok? O próximo pensador é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel, que escreve uma obra muito boa, chamada O Príncipe. O Príncipe é um livro lido até os dias de hoje, tá? Maquiavel é tido como o pai da ciência política moderna e até os dias de hoje, grandes líderes, presidentes, leem O Príncipe. Ele vai dizer que nessa obra os fins justificam os meios. Como assim, professor? Gente, ele vai dizer que o rei, ele não deve ser questionado, mais ou menos essa é a ideia, tá? Ele não deve ser questionado pelo que ele fez, mas pela intenção de fazer. Por quê? Uma certa medida que ele toma, ela só vai ser justificada depois que ela for tomada. E aí as pessoas vão entender o porquê que ele fez aquilo. Então, no final, o resultado dessa medida vai justificar o meio, o porquê que ele tomou aquela iniciativa, tá? Em outro trecho também, muito interessante de O Príncipe, Maquiavel vai escrever o seguinte: mais vale ser amado ou ser temido? E aí, você prefere que as pessoas tenham medo de você ou que elas gostem de você? E ele completa dizendo o seguinte: não podendo ser amado, ele tem que ser temido. Ou seja, mais vale ser amado ou ser temido. Se você não pode ser amado, você tem que ser temido. Porque se as pessoas não te respeitarem pelo amor, elas vão te respeitar pela dor, tá? E entre outras ideias, tá? É um livro interessantíssimo, tem aí vários PDFs, está disponível aí na internet para quem quiser conhecer. Então ele vai defender aí, vamos colocar em muitas aspas, medidas autoritárias do rei. O rei ele pode tomar a medida que ele achar necessário e o resultado dessa medida vai justificar o porquê que ele resolveu fazer aquilo, tá? E outro pensador é o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele tem uma teoria interessantíssima. Ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do próprio homem. Como assim, professor? O homem é o inimigo de si mesmo. Por quê? Thomas Hobbes ele vai discutir o seguinte: as pessoas, quando encontradas em um estado de liberdade, elas tendem a defender mais os seus interesses individuais do que o coletivo. Como assim? Em sociedade, as pessoas estão sempre pensando em si mesmas, sempre no que é melhor para elas, e não no que é melhor para o coletivo. Então ele vai dizer o seguinte: em seu estado de liberdade, sem leis, sem mecanismos de controle, o homem beira o estado primitivo de sobrevivência. Ele vai fazer o que for preciso para garantir os seus interesses. Tá? Então a cidade vai viver num caos, o mundo vai viver num caos, porque cada um lutando por si, tá? E ninguém lutando pelo todo. Qual é a ideia que o Thomas Hobbes ele vai defender? A ideia de um contrato social. E aqui entra o que eu queria explicar para vocês em relação a essa questão aqui, ó, dos camponeses cederem parte de sua autonomia em troca de proteção. Por quê, professor? Pelo seguinte, ó. Qual é a ideia do Thomas Hobbes? As pessoas devem assinar um contrato, e aí é um contrato ilustrativo, tá? As pessoas não vão lá assinar, eu, Caio, Arco Verde, abro mão da minha autonomia para dar poder ao rei. Isso não existe, tá? É uma ideia figurativa, em que elas abrem mão de parte da sua autonomia, de parte do seu direito de mandar em si mesmo, vão conceder essa autonomia ao rei, ao Estado,
o rei como esse representante do Estado, né? E vai caber esse Estado me defender. É por isso que existe polícia, é por isso que existem leis, é por isso que existem juízes, ok? Por quê? Eu abri mão parte da minha autonomia. Então o Estado vai ficar encarregado de me garantir essa proteção. O Estado vai ficar encarregado de me garantir esse bem-estar. Entendem essa lógica? Então as pessoas abrem mão de parte da sua autonomia, de mandar em si mesmo, de fazer o que tem vontade, para que o Estado venha mediar essas relações. Tá? E tudo isso está escrito na sua obra O Leviatã. O Leviatã é uma obra interessantíssima que vai trabalhar a respeito disso. Dessa ideia do caos. O Leviatã é essa figura do caos. Na apostila de vocês eu não lembro se tem essa imagem, mas ela é muito ilustrativa, pode até aparecer no teste ou na prova. Que é a figura de uma pessoa com uma cabeça de rei, né? Você tem uma cabeça, uma coroa. De uma mão você tem um cedro da igreja, um bastão da igreja, e da outra mão a espada. E o rosto dele, o corpo dele, do pescoço para baixo, é formado por rosto de pessoas, tá? Então ele seria aí essa figura que está acima da sociedade, tá? E vai interferir nessas relações. Vocês conseguem entender isso? Então, Jacques Bossuet, ele vai defender a teoria do direito divino dos reis. Então, Jacques Bossuet, rei como representante de Deus na Terra. Nicolau Maquiavel, os fins justificam os meios, tá? Então, os reis devem tomar as medidas que forem necessárias para garantir o seu poder, para garantir a ordem, e elas serão justificadas depois, tá? E Thomas Hobbes, ele vai defender a ideia de o homem é o lobo do homem, tá? Ou seja, o homem em seu estado de liberdade, ele vai defender os seus interesses. E aí o Estado é quem vai mediar essas relações. O Estado é quem vai fazer essa ponte para garantir aí a proteção. Então, mais poder ainda se concentrando na figura do rei, tá? As pessoas abrindo mão de parte do seu poder, e esse poder vai ser concentrado na figura do rei. É o Estado quem vai me proteger. É o Estado quem vai garantir o cumprimento dos meus direitos, da minha liberdade, que foi concedida aí, em parte, a esse Estado. Ok? Nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, haverá um chat online onde vocês possam fazer questionamentos, resolver questões da apostila, tá? Como eu falei, alguns já tiveram essa aula, mas é uma oportunidade aí de você conseguir relembrar alguns capítulos, rever algumas coisas, algumas ideias que não ficaram bem claras para vocês, ok? Caso haja necessidade do seu responsável assistir com você, também pode ser importante para que ele consiga aí fazer algumas explicações, tirar algumas eventuais dúvidas, tá? E no mais, tentem resolver aí as questões da apostila, tá? Dá uma olhadinha lá, módulo 4, resolvam as questões conceituais, caso o professor ainda não tenha resolvido durante as aulas, resolvam aí os contextualizados, porque os conceituais, eles antigamente eram chamados de exercício de fixação, né? E aí vocês ficavam ali fazendo para fixar o conteúdo, né? Para ter aquela noção do que vocês acabaram de ver. Os contextualizados, eles geralmente trabalham como isso pode aparecer na sua prova, tá? Então são questões com alternativas, são questões um pouco mais trabalhadas e que vai facilitar aí esse processo de aprendizagem, ok? Então fiquem à vontade, nós estamos buscando a melhor alternativa para vocês, aulas gravadas e aulas a vivo foi uma delas, e, gente, fiquem bem, fiquem em casa, ok? Estudem, mantenham uma rotina de estudo, tenham os cuidados necessários para não se colocar em risco, nem colocar as pessoas que vocês gostam, tá? Lavem as mãos, tenham os cuidados necessários para que isso se resolva da forma mais rápida possível e muito breve nós estejamos juntos de novo,
ok? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu?